Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia a todo mundo que tá aí no chat já. Muito bom dia a todo mundo que tá entrando. Vamos esperar mais um pouquinho aí pro pessoal entrar. Dá tempo aí também de você mandar essa live lá nos seus grupos, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo dos amigos. Manda essa live pra alguém, com certeza vai abençoar alguém. Deus vai falar com alguém. A gente vai ler aqui a palavra hoje. Então, sempre que nós abrimos a palavra, Deus fala com alguém. Então, abençoe a vida de alguém aí. Manda esse link para alguém, para algum amigo. Compartilha aí. Enquanto isso, enquanto a gente vai esperando o pessoal entrar aqui embaixo, deixa seu bom dia aí no chat para mim. Bom dia aí, todo mundo aí dando bom dia. Dá bom dia pro irmão de cima. Bom dia pra todo mundo. Já se inscreve aqui no nosso canal. Faça a sua inscrição. Esse canal aqui é uma bênção, irmãos. Com certeza vai abençoar a sua vida. Aqui a gente tem live toda segunda, toda quarta-feira temos o devocional aqui de manhã. Se você não consegue ver o devocional, ele fica salvo aqui para você ver depois. Então dá para você ver na hora do seu almoço, dá para você ver na hora de dormir, dá para você ver em qualquer horário, tá bom? Que isso aqui ele fica gravado essa live, tá? Então se você não conseguir terminar de ver agora, ela vai ficar gravada para você ver depois. Então você vai poder entrar aqui, terminar de ver a palavra, terminar de ver o que a gente vai conversar aqui, tá? Então manda aí o link, se inscreve no canal, deixa seu like, ajuda nós aí. E vambora, vambora. Bom dia pra todo mundo. Vamos fazer uma oração antes de começar? Então, onde você estiver aí, vamos ficar em espírito de oração. Estiver fazendo seu café, no seu trabalho, no busão, só escutando a gente aí. Vamos entrar em espírito de oração e fazer uma oração pelo nosso dia, amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos deu mais um dia para viver, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de fazer coisas novas. Pai, eu te peço que o Senhor controle e manifeste a sua sabedoria e a sua ordem em tudo na nossa vida hoje, Pai. Faça a gente entender que tudo que acontecer, que tudo que for que mover o nosso dia, Pai, seja bom ou ruim, tudo o Senhor tem um motivo, tudo o Senhor tem algo a nos ensinar, tudo o Senhor tem, tem a sua sabedoria, Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor cuide de nós. Eu te peço, Pai, que o Senhor mostre para nós que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável, é muito melhor que a nossa vontade. E nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, vamos lá. Hoje aqui a gente vai ler lá em Lucas. Então, se tiver uma Bíblia aí, se quiser marcar, a gente vai ler Lucas 24. A gente vai do 13, bastante coisa, até o 30, tá? Essa aqui é a história dos discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. É uma história bem conhecida, é uma história que todo mundo já ouviu algum dia. Então, hoje a gente vai ler um pouquinho dela aqui e ver que Deus quer falar com a gente, né? Então bora lá. Que diz assim, lá a partir do 13: E eis que no mesmo dia iam dois deles, dois discípulos, tá? Iam dois deles, deixa eu colocar aqui para dar para você ler. Aí, opa. Iam dois dele para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E trazer mais para perto. E aqui diz: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Então Jesus se aproximou e começou a andar com os dois discípulos, hein? E aí diz assim: Mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecessem. E lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que têm sucedido nesses dias? E lhes perguntou: Quais?
Eles disseram as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Mais para baixo. Diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém eles não o viram. Lá em cima agora, estão acabando. Ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para quererem tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. Então, ou seja, Jesus fez como se fosse ir embora, né? E lhes constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles, à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E o 31 para a gente finalizar. Falei o 30, mas é até o 31. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, aqui a gente está lendo o relato de dois discípulos, começando a partir aqui do versículo 13, que estavam indo, né? Isso logo depois que Jesus já havia morrido na cruz, e aí as irmãs, né? Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, diz aqui nos versículos anteriores, elas viram Jesus, né? Elas viram, perdão, o sepulcro vazio. E aí então, a Bíblia diz que nesse mesmo dia, dois discípulos, eles estavam se afastando da cidade de Jerusalém, a caminho mais ou menos de 60 estádios, algumas Bíblias vão dizer 11 quilômetros, alguma coisa assim, ou seja, é longe, irmãos, longe, tá? Eles estavam longe do local que era para eles estarem, que era Jerusalém. Então, no meio do caminho, Jesus encontrou com eles. Estou resumindo aqui só para a gente entender melhor, tá bom? Então, eles estavam saindo de Jerusalém, indo até Emaús, e no meio desse caminho, Jesus encontrou com eles. E aqui a gente tem algumas lições muito importantes que a gente pode aprender. Primeiro, eles estavam falando a respeito de Jesus. Eles estavam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Tanto que quando Jesus chega perto deles, eles falam: nossa, você não está sabendo do que aconteceu? Olha, morreu um homem chamado Jesus. E eles pregam para Jesus, né? Como se, olha, Jesus morreu na cruz, e não sei o quê, mas já é o terceiro dia e ele não apareceu ainda. Ele não moveu nada. Nós achávamos que era ele, nós tínhamos esperança nele, mas não nos foi mostrado nada. Irmãos, aqui nós temos um grande exemplo de pessoas que conhecem a verdade, que sabem o que é Jesus, conhecem o que a palavra de Jesus, sabe tudo. Tanto que Jesus até só relembrou ele que, ó, vocês não lembram que Moisés, né, já falava a respeito disso, e, ó, já estava tudo escrito, é só você observar. Mas aí, voltando aqui, eram homens que já conheciam a palavra. Eram homens que já tinham entendimento da palavra. Mas quando Jesus apareceu para eles, presta atenção, eles conheceram o poder da palavra de Jesus. E existe uma grande diferença, irmãos, entre conhecer a palavra. Você pode conhecer essa Bíblia inteira aqui. Você pode ler ela inteira. Você pode entender algumas coisas e até explicar de uma forma linda e maravilhosa. Mas se você não entender o poder dessa palavra, de nada vai adiantar.
Você pode conhecer todas as filosofias do mundo, pode entender tudo, mas se não entender o poder da palavra de Deus na sua vida, não vai adiantar. Não vai adiantar. É assim como os dois discípulos aqui, que estavam a caminho de Emaús. Eles conheciam tudo, mas eles deixaram que a tristeza os pegassem. Eles deixaram que as coisas, né, do dia a dia, a desesperança os pegassem eles e tirassem deles a verdadeira esperança que era a ressurreição de Jesus aqui nesse caso. Eles não queriam, talvez eles, mas poxa, nós achávamos que era Jesus, nós achávamos que era isso, mas no final não foi isso. E aí então Jesus vem e restaura a esperança, irmãos. Então, ou seja, Deus, quando ele vem mostrando o seu poder, o poder da sua palavra, ele também restaura a nossa esperança. Talvez a gente tenha andado por dias assim que a gente tem perdido a esperança em algumas coisas, a gente tem perdido a esperança até no mundo, né? A gente olha, nossa, quanta coisa tem dado errado, meu trabalho errado, você olha noticiário, tudo dando errado, não tem nada dando certo. Eu achei que era uma coisa, eu achei que essa era a minha esperança, mas, sabe, parece que já não é. E aí vem Jesus e fala assim: olha, meu filho, olha, nécios e tardos de coração para querem tudo que os profetas disseram. Ou seja, olhem o que os profetas disseram. Não é somente informação, é também poder de Deus. Olha o que essa palavra aqui diz, irmãos. Ela diz a respeito de esperança para nós, ela diz a respeito de uma nova vida para nós, ela diz a respeito de uma transformação para nós. Então, quando nós cremos no poder que Cristo tem, no poder da ressurreição de Jesus, nossos olhos são como que abertos. É como se a gente caminhasse com os olhos fechados através da tristeza do dia a dia, através das coisas do nosso dia, como se os nossos olhos eles estivessem fechados, mas através do poder da palavra de Deus, através do poder das Escrituras, os nossos olhos são abertos. E aí nós podemos enxergar. E aí a Bíblia diz aqui um pouquinho depois, né, que tudo aconteceu, eles voltaram para Jerusalém. E olha só o que Jesus diz, no 49. E eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai. Não dá nem para marcar aqui. Ele diz aqui: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, e até que do alto sejam revestidos de poder. Presta atenção. Aqui a gente acabou de ler de dois homens que eles estavam saindo do lugar em que Jesus vem dizer depois para ficar. Ele fala assim: fica aí em Jerusalém, não é para sair de Jerusalém até que a promessa seja cumprida. Irmãos, quantos de nós, às vezes, a gente sai do caminho, a gente sai do lugar que Deus está mandando a gente ficar para andar os nossos próprios caminhos? Por conta da tristeza, da desesperança, porque algo aconteceu, então você vai embora, e aí Jesus tem que vir de novo no nosso caminho, aparece e fala assim: meu filho, abra os olhos, olha o poder da palavra, já estava tudo escrito aqui, era só você olhar e voltar para o caminho. E é incrível como eles acham aqui, né? Que são os grandes sábios, né? Nossa, como assim você não sabe? Você não tá sabendo? Ó, aqui, Jesus, né? Pô, você não tá sabendo? Então, quantos de nós achamos que sabemos as coisas, que a gente acha que sabe tudo? Ah, pô, eu sei sobre Jesus, eu sei sobre a palavra, eu sei sobre tudo, mas mesmo assim a gente deixa o nosso coração ser corrompido pela falta de esperança em Cristo. Porque, irmãos, a nossa maior esperança, a nossa maior, o que nós clamamos todos os dias é pela volta de Cristo. Afinal, aqui na nossa terra, aqui onde nós vivemos, infelizmente a gente nunca vai encontrar um dia onde a gente seja completamente incrível e feliz e não sei o que, viver tempos maravilhosos, sabe? A gente pode sim viver grandes coisas, a gente pode sim viver coisas incríveis aqui na Terra, mas não 100%, porque 100% nós viveremos com o Pai. 100% nós viveremos em Cristo. Então, a palavra que eu quero deixar aqui para os irmãos, através dessa história, primeiramente, não sai do caminho.
Fique em Jerusalém, né? Depois Jesus ele vem e fala aqui, ó, imagina se esses caras, eles desesperançosos, não, Deus não chega neles e abre os olhos, eles iam perder a promessa de Deus, né? Eles iam perder o que Jesus estava falando. Fica em Jerusalém. Fique em Jerusalém, não é para sair. É para ficar em Jerusalém até que venha o poder do alto, até que venha algo do alto e aí sim vocês vão poder sair. Então a primeira promessa e a primeira coisa que nós podemos aprender aqui no caminho de Emaús é para permaneça, irmãos. Permaneça esperançosos, permaneça com a sua esperança em Cristo, não em outras coisas. As outras coisas elas não vão te dar esperança. Talvez passageiras, ela vai achar que vai dar alguma coisa, mas não vai dar. Então, mantenha a sua esperança em Cristo. Olhe para Cristo. Somente Ele vai te dar a verdadeira esperança. Somente Ele pode nos falar o momento certo para todas as coisas. E por último, e o mais importante de todos, procure entender o poder da palavra de Deus. Isso é um convite que eu te faço. A partir daqui, quando você for ler a Bíblia, não leia somente a Bíblia como se ela fosse um livro qualquer. Abra a Bíblia e leia a Bíblia como se ela fosse realmente você conversando com Deus. E aqui Deus fala com você através dessas páginas. E pode ser até um livro aparentemente comum, com capas comuns, com páginas comuns, mas irmãos, através disso aqui, através dessa palavra, tem poder para sua vida, tem poder de esperança para tua vida. Então, toda vez que você abrir a palavra, toda vez que você abrir a Bíblia para ler, chama o Espírito Santo para ler junto com você. E você vai ver como é poderoso o que tem aqui. Qualquer versículo que você ler aqui, você vai entendendo. Uau, é Deus falando comigo. É Deus falando aqui que no partir do pão, na comunhão, é Deus partindo o pão ali com você, abrindo os seus olhos para que você possa entender. E lá diz assim, no 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia o nosso coração não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregando os 11 e os que estavam com eles. E aí eles disseram, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. E olha só que incrível aqui, que primeiramente ele vai dizer, eles já estavam sentindo queimar no coração alguma coisa, mas eles não sabiam o que eram. Então você pode estar queimando aí, mas você não sabe o que é se você não achar o poder de Deus aqui. E aí diz depois que eles voltaram para casa. Ou seja, irmão, Deus está te chamando para voltar para o caminho de volta, porque não era para ter saído. Era para ter ficado lá e esperado a hora certa, era para ter esperado acontecer. Isso é a promessa de Jesus, né? Lá no versículo 49. E aí, depois eles começaram a anunciar a respeito disso para os outros, ó, ressuscitou verdadeiramente o Senhor. Ou seja, irmão, tudo aquilo que Deus te mostrar, tudo aquilo que Deus te mostrar através do poder da palavra, você vai compartilhar com as pessoas. Não tem como você guardar para você. Imagina você receber uma informação dessa do próprio Jesus. Conhecer e caminhar com o próprio Jesus, você não vai conseguir guardar isso para você. Então, que a gente guarde essa palavra hoje no nosso coração e que a gente possa sempre entender o poder das escrituras. Sabe que a gente tem várias formas que a gente pode ler isso aqui e sempre Deus vai nos mostrar algo novo dentro desse versículo, dessa história. Posso que você já escutou muitas vezes essa história aqui e muitas vezes também você já escutou caminhos diferentes. Nossa, tem várias interpretações? Não, é que Deus ele está sempre nos falando algo novo através da palavra dele. Amém? Então, é isso. Que Deus abençoe a todos. E repito, se inscreve aí no nosso canal, deixa seu like. Que Deus abençoe a todos vocês. E tamo junto. E é nóis.